Diante das eleições municipais que se aproximam, estamos lançando hoje uma série de entrevistas com mulheres ligadas aos partidos políticos de Bento Gonçalves. Nós exploraremos um tema que é crucial e muito importante para alcançarmos a verdadeira cidadania. É claro, a participação de mais mulheres na política. Em um campo historicamente dominado por homens, as mulheres estão cada vez mais conquistando espaços importantes e ainda liderando com empatia, competência e visão. O que nós mulheres precisamos? De respeito às diferenças. Nós precisamos de igualdade de direitos e de oportunidades. Com essa introdução, apresento a convidada de hoje, Aline Poder, ela que é presidente do Diretório dos Republicanos em Bento Gonçalves. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa Ideal. Muito obrigada, Beatriz, obrigada pela oportunidade de estar aqui no teu programa e prestigiando tudo isso. Eu agradeço de coração. Eu fico muito feliz com a tua participação, até porque precisamos destacar que a Aline é presidente do diretório aqui em Bento Gonçalves. Isso é muito importante, estamos falando com uma mulher líder. Exatamente, desde 2019 a gente está à frente aí do Republicanos aqui em Bento, temos desenvolvido um trabalho. Não é fácil, né, Beatriz, estar à frente de um partido, numa liderança como essa, numa cidade como Bento, mas a gente encarou o desafio e estamos desenvolvendo esse trabalho. Que ótimo! Aline, quero, claro, te ouvir sobre a tua trajetória pessoal, profissional. Como chegou a Aline a este cargo? Nos conta um pouquinho da tua trajetória. Então, Beatriz, em 2007, eu vou contar um pouquinho de tudo que aconteceu. Nós estávamos para ir embora do município, né? Nós íamos viajar para o Rio de Janeiro. O meu marido, na época, trabalhava como técnico de futebol e nós havíamos recebido um convite do Vasco da Gama. Nesse meio tempo, a gente assinou um pré-contrato para trabalhar nas categorias de base do Vasco e estávamos organizando uma mudança de endereço, de estado, e fomos convidados a fundar na época era PRB, Partido Republicano Brasileiro, a fundar o partido em Bento e a concorrer, né, a colocar o nome à disposição do município, dos cidadãos. E aí ficamos com aquele impasse, né, agora, o que vamos fazer? Analisamos por alguns dias esse convite e resolvemos aceitar. Então, em 2007, nós fundamos o partido. Eu atuei como tesoureira até 2019. Já na fundação. Exatamente. Então, eu sempre estive na linha de frente, né? Acompanhando as decisões, acompanhando as reuniões, mas, claro, nunca no cargo máximo, né? de definições, de decisões, enfim. Mas essa trajetória toda, ela foi trazendo uma bagagem para a gente, né? Foi trazendo uma confiança no trabalho, uma experiência, porque a política partidária, né? Esses bastidores, é um desafio muito grande, né? A gente tem que ter uma habilidade, um entendimento, a gente tem que ter muito diálogo, e tudo isso a gente foi adquirindo ao longo desses anos, ao longo desse caminho, né? E quando o partido entendeu que era momento de uma troca de presidente e foi-me feito o convite, eu, no primeiro momento, não aceitei, né? Porque é um desafio muito grande. E foram 4 meses de conversas e tratativas e o partido, não, porque tem que ser você, a gente precisa dessa representatividade feminina. Até porque, Beatriz, o Republicanos, ele tem no estatuto que dentro das executivas municipais, nós precisamos ter a
presença feminina. Isso é ótimo. Quando teve essa mudança no estatuto, aqui em Bento nós já tínhamos na presidência uma mulher. E a gente vê uma mulher presidente num município como Bento Gonçalves, onde a gente tem um nível, né, uma régua política elevada, assim, é difícil, né, Beatriz, porque é um campo dominado pelos homens, é um campo majoritariamente masculino, né? Então a gente se propor, a gente se dispor a fazer frente a esse trabalho são poucas, né? Então eu me considero privilegiada por poder estar presidindo um partido. Um privilégio, com certeza. Mas eu quero saber, o que te inspirou? Tem alguém que te inspirou a seguir essa linha partidária? Na verdade, Beatriz, o meu grande mentor e inspirador foi realmente o meu marido, né? Eu sempre falo que a gente hoje sabe separar muito bem, né, o fato dele ter um cargo e eu ser presidente. Então, a gente sabe separar isso muito bem na hora da liderança do grupo, né? Mas o meu grande inspirador, sim, foi ele, pela história de vida dele, pela trajetória, por tudo que ele viveu, tudo que ele passou, e ele sempre se manteve com a mesma postura. Por mais que a gente tenha enfrentado dificuldades, ele sempre teve uma linha de trabalho e ele seguiu sempre aquilo ali, né? Então ele sim é o meu grande mentor e inspirador. E isso te fez ingressar na política? Exatamente. A gente tem também outras lideranças dentro do partido que hoje, assim, a gente se inspira imensamente, né? Temos as Bayers, as irmãs Bayers, temos então, uma que é deputada estadual e as duas irmãs, que uma é deputada federal e a outra é a suplente do senador do Hamilton Mourão, que são pessoas fantásticas, assim, que são lideranças que a gente tem a maior admiração e respeito, que a gente acompanha diariamente o trabalho, que a gente tenta, né, se inspirar para poder extrair ali a essência da política, da mulher na política, né? E claro, eu fico curiosa e certamente quem está nos assistindo também, desafios, Aline, nesse período em que tu está liderando o partido, mas também na tua vida, claro, desafios, nos fale. Na verdade, Beatriz, a vida pública, ela quando a gente ocupa esse cargo de liderança, a gente está rodeado de pessoas, né? A gente está em reuniões o tempo inteiro, a gente precisa instruir, orientar, a gente precisa guiar, mas ao mesmo tempo tem aquele lado que só a gente sabe, que a gente acaba se sentindo, num momento ou no outro, solitário, né? Então a vida pública, ela faz com que isso aconteça com a gente. Por mais que a gente esteja rodeado de pessoas, tem aquele momento que tu te sente só. Porque as decisões, elas precisam ser tomadas. E a gente, como mulher, a gente tem uma essência diferente. Então, nem sempre aquilo que tu precisa definir, decidir, é aquilo que tu gostaria, né, de fato, de fazer. Então, isso te traz alguns sentimentos, assim, que a gente precisa trabalhar o emocional para poder administrar tudo isso, né? E outras coisas, assim, como a ausência da família, isso a gente sente, a família sente, porque a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem irmãos, e chega aquele dia, assim, que a família está te chamando, que quer a tua presença, que quer que você esteja ali, né? Mas a gente não pode estar presente, a gente tem que estar em tal lugar, sabe, no evento. A agenda é corrida. A agenda é corrida, especialmente nesse período todo. Então, a gente tem eleição a cada 2 anos, então a nossa vida, ela é, de fato, muito corrida, né? E a gente se entrega, né? Eu sou uma pessoa, assim, que quando eu assumo um compromisso, um desafio, eu me entrego, de fato, de verdade, para aquilo, né? Então, a gente sofre, sim, no lado pessoal, porque a gente acaba deixando muitas coisas de lado. Até a nossa própria, né, vida, porque a gente não tem uma vida desregrada, acaba não tendo horários, então tu não consegue manter uma disciplina contigo mesma. Então esses pontos, assim, acredito que a mulher
sofra um pouco mais do que o homem, porque o homem administra isso muito fácil, né? E a mulher, ela tem filhos, ela tem toda a família, ela tem a casa para cuidar, ela tem uma infinidade de coisas que são fardos nossos, né? Nem digo fardos, mas que são da essência feminina e que a gente, dentro de casa, a gente já é líder, né? A gente já é professora, a gente já é advogada, a gente já é gerente de logística, tudo isso dentro da nossa própria casa, né? Então a gente leva essa essência pro lado político também. E é importante, então, nesse momento, ter uma rede de apoio. Exatamente. E isso é fundamental, a gente ter esse suporte, né? E graças a Deus, assim, eu tenho uma família muito abençoada, né? Eu tenho cunhadas que eu amo, e elas estão sempre presentes e assim, dando todo esse apoio, esse suporte que a gente precisa, né? É muito bom isso. Porque quando a gente fala em casa, em família, a gente acaba pensando que uma mulher fica sobrecarregada quando realmente quer assumir e ser perfeita em todos os papéis. Impossível isso, não é mesmo, Aline? Nós precisamos sim aprender a delegar como os homens fazem. Os homens, eles desligam mais fácil, né? E delegam também. E delegam. A gente quer abraçar tudo, né? Então a gente precisa desse suporte, dessa rede de apoio. Esse exercício. Exatamente. Precisamos. E claro, quero conversar contigo também, Aline, sobre a participação das mulheres na política. O que as estratégias, o que o partido tem feito para que haja maior inclusão das mulheres? Nós temos aqui em Bento o Diretório Feminino, né? Então nós temos um grupo de mulheres dentro do partido que elas atuam só no lado feminino. A gente faz palestras, a gente reúne, a gente atende muito no individual, então a gente acaba trabalhando até um lado emocional, psicológico, de uma maneira diferenciada. Isso é muito importante, porque a mulher às vezes ela se sente sozinha, né? Então a gente dá todo esse apoio, esse suporte, a gente disponibiliza esse tempo, essa energia toda para cuidar dessas mulheres, para orientar, sabe, para até a família, né? Às vezes a gente chama a família junto, a gente chama o marido junto, para o marido sentar com a gente conversar, para a gente explicar como funciona. Porque a mulher, ela tem a essência de líder, né? Então, quando ela assume esse posicionamento, ninguém segura. Adorei esse ninguém segura. Com certeza. E lições, o que tu aprendeste nesse caminhar, Aline? Olha, Beatriz, a gente aprende muita coisa, né? Porque lidar com as pessoas diariamente é um aprendizado, né? Então, a gente tem alguma coisa para passar, mas a gente todo dia tem coisas para aprender. E o ser humano, ele nos ensina muito, assim. Às vezes a gente aprende como a gente não vai querer agir, né? Porque também tem essas lições negativas, mas a gente aprende muita coisa boa. Eu gosto muito de conhecer a história das pessoas, porque conhecendo a história, tu acaba conhecendo a essência e o que de fato está dentro da pessoa, né? De onde ela veio, como é a família. Eu gosto muito de ter esse entendimento, assim, para poder ter um pouco mais de empatia, de se colocar no lugar. Porque cada um tem uma história, né, Beatriz? E essa bagagem a gente carrega para a vida toda, né? Então, às vezes a pessoa não teve tanta oportunidade e a gente precisa dar um pouco mais de atenção para ela, né? Então, eu tenho um pouco dessa sensibilidade, assim, nesse cuidado. E a gente aprende muito, né? A gente aprende todo dia, toda hora a gente está aprendendo coisas novas. E eu vejo esse lado, assim, como um lado muito positivo, sabe? A gente tem pessoas que têm muitas ideias, que chegam até a gente querendo transformar o mundo. E o eleitor, ele mudou muito também. A gente sentiu, assim, um exemplo, vou te dar, do que aconteceu a semana passada. Uma dona de casa, tem um filho de 8 anos, uma criança especial, e ela chegou até a gente e ela falou,
eu preciso fazer mais. Em que eu posso ser útil? Que linda essa fala. Coisas que a gente não ouvia. Uma dona de casa, a mãe de uma criança especial, ela nunca, jamais ela queria saber ou se envolver ou querer ser útil na política. E a gente tem sentido isso, sabe? Essa aproximação das pessoas do eleitor, esse desejo de fazer mais, né? Isso é maravilhoso. E a Aline, está finalizando a nossa entrevista. Eu gostaria de ter muito mais tempo aqui contigo, com certeza. Mas quero te perguntar, para as mulheres, eu gostaria de uma fala tua, da tua mensagem para as mulheres que pretendem participar da política, mas também tem aquelas que nem sabem que é possível. Então, por favor, a tua fala final. Olha, Beatriz, a mulher, ela tem essa essência, né? A essência da mulher é uma essência de liderança. A gente vem com isso de berço, a gente domina a nossa casa, né? Então, a gente está como gerente de banco, a gente está como gerente de loja, a gente faz limpeza, a gente atua em todas as áreas. Por que não nos doarmos mais em favor do próximo? A gente viu agora tudo o que aconteceu no nosso estado. Essa catástrofe, todas essas tragédias, e a gente pensa um pouquinho o emocional dessas pessoas. A gente precisa estar na linha de frente. Talvez não lá no resgate, porque a gente não vai conseguir fazer isso, mas a gente tem que estar ali do lado, dando apoio, dando suporte, e isso a gente faz com maestria. E tem até bombeiras no resgate. Tem, preparadas para isso, né? A gente admira Exatamente. muito. Então a gente precisa externar tudo que está dentro da gente, e a política, ela é a arte da convivência, mas ela é a arte do cuidado. Então eu convoco assim, as mulheres a saírem dos bastidores, a saírem dos corredores e tomarem lugar à mesa. A gente tem nosso lugar na mesa, só que a gente precisa levantar e tomar esse lugar. Eu acho que o ano de 2024 é um ano muito promissor para o feminino. Eu torço muito para que a gente tenha mulheres no executivo, mulheres no legislativo. Eu acho que Bento Gonçalves nós temos pessoas com capacidade para isso. Nós temos uma Câmara de Vereadores formada totalmente por homens. Eu quero muito o ano que vem ver mulheres sentadas lá naquelas cadeiras, levantando pautas femininas. E a gente tem condições também de compor uma chapa majoritária. Nós temos excelentes nomes dentro do nosso município, dentro de todos os partidos que temos aqui em Bento Gonçalves. A gente precisa levantar e tomar lugar à mesa. Adorei. Essa é uma forma de encerrar essa entrevista fantástica. Teremos sim um lugar à mesa. Depende de quem está nos assistindo agora. E tem essa questão, a mulher não vota em mulher. Vota sim, não é mesmo? Isso foi nos ensinado lá em 1800, quando as mulheres não votavam. E quando começaram a votar, então teve todo um trabalho de desconstrução. Hoje não, hoje podemos votar em quem quisermos. Então sim, mulher vota em mulher. Isso é bem tranquilo, bem... E nós precisamos fazer esse movimento, não é mesmo? Exatamente. Depende da gente, né, Beatriz, levantar essa bandeira e dar esse suporte, né? Porque a mulher, ela precisa ser abraçada, né? A gente faz um jogo assim, em alguns eventos, eu sempre pergunto, né? Mulheres, levantem a mão. Agora fique com a mão levantada, aquela que veio sozinha para o evento. Que ótimo essa A palavra. mulher não sai sozinha. Quando ela vai para um evento político, ela carrega alguém junto com ela. Ela não vai sozinha. Então a gente tem o poder de multiplicação ainda, né? Tá certo. Olha só. Aline, quero te agradecer muito pela tua representatividade, por essa entrevista. Muito, muito obrigada, Aline. Obrigada, Beatriz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder participar do teu programa. Foi muito gratificante para mim tudo isso. Obrigada. Muito obrigada.
obrigada.